Quantos se encontram felizes com Jesus? Amém? Irmãos, eu quero ler um versículo em Hebreus 4:12. Eu creio que o Senhor já ministrou no coração de vocês aqui hoje. Eu creio que quando a gente está na igreja, seja um testemunho, seja um louvor, seja uma palavra, nada volta vazio. E é isso que a palavra de Deus diz. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe, no culto como esse, a gente vê várias pessoas e cada uma delas enfrenta os seus traumas, os seus medos, as suas guerras. Cada pessoa enfrenta a sua dificuldade, cada pessoa tem a sua pressão do dia a dia. A palavra de Deus diz que ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, o nosso homem interior ele se renova dia após dia. Sabe, por mais que está difícil as suas lutas, a palavra de Deus ela sempre nos renova. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Seja qual for o seu questionamento, a palavra de Deus, quando você ouvir, ler ou ser ministrado pela vida de alguém, ela sempre vai estar apta a discernir esses questionamentos. Sabe, o problema é que a maioria das vezes nós entramos nas nossas lutas diárias, nos nossos traumas, nas nossas dúvidas, nas nossas lutas, nas nossas guerras sozinho. E talvez eu sei que hoje eu digo para você: vença pela palavra. Sabe, fala com alguém que está do seu lado: vença pela palavra. Sabe, ontem a gente falou para a juventude sobre amizades, sobre alianças. E sexta-feira foi o dia do amigo, e a gente trouxe esse tema ontem. E eu compartilhei da história que está em 2 Crônicas, capítulo 18, sobre uma aliança sobre Acabe e Josafá. Acabe era o rei de Israel, casado com Jezabel. Acabe servia a Baal. Agora Acabe apresentava todos os seus sacrifícios, tudo que ele podia para servir Baal. Acabe matava os profetas, Acabe perseguia os profetas. Por outro lado, Josafá era um rei, um dos mais admirados da história de Judá. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um homem que se alegrava na presença de Deus. Josafá era um homem que enviava profetas, levitas, para que a palavra de Deus fosse espalhada. Só que eles dois fizeram uma aliança. Eles eram amigos. Alguns historiadores dizem que eles eram cunhados na mesma família. E a Bíblia diz que ele se aparentou, e depois disso Acabe fez uma festa, fez algo para receber Josafá em Israel. Josafá chega naquele lugar e Acabe fala com ele: Josafá, aonde eu for, eu quero subir, eu quero guerrear contra Ramote de Gileade, mas eu quero saber primeiramente se tu és comigo. E Josafá fala: aonde você for eu irei, aonde você está eu estarei, pode contar comigo. Só que Josafá, como era um homem temente a Deus, antes de entrar numa guerra, ele lembrou Acabe: Acabe, você já consultou ao Senhor? Você já consultou algum profeta? Você já consultou algum homem de Deus para que possamos subir e guerrear? E Acabe responde: olha, não, eu já consultei os meus 400 profetas, que eram também profetas que serviam a Baal. E eles dizem: não, podem subir, Deus te dará Ramote de Gileade em suas mãos.
Mas Josafá, ele não muda a sua ideia, ele tem os seus olhos fixados em Deus. E ele fala: eu preciso que você consulte algum homem de Deus. Há algum homem de Deus? E Acabe responde: olha, aqui tem um homem, tem um profeta chamado Micaías. Só que eu não consulto Micaías, não, porque ele nunca profetiza bem para mim, somente mal. Mas de qualquer forma, ele envia um dos seus para que chame Micaías. Quando esse homem chega lá e encontra com Micaías, ele fala: olha, o rei está chamando para que você profetize. Mas todos os profetas já profetizaram bem o rei. Não vai profetizar algo mal, hein, Micaías? E Micaías responde para ele: olha, de maneira alguma eu vou profetizar somente aquilo que o Senhor, que o Deus de Israel me dizer. Micaías é um profeta usado, sabe? E quando Micaías chega diante do rei e ele profetiza: olha, não sobe não guerreia não entra nessa guerra não. Sabe, e talvez você está aqui hoje e você tem tantas lutas, tantas dificuldades, mas todo domingo você está aqui, toda quinta-feira está aqui. Só que a diferença é que às vezes nós somos igual a Acabe, e antes de entrar nas nossas lutas diárias, nos nossos questionamentos, nas nossas dúvidas, nós não consultamos a palavra do Senhor. Sabe, o próprio Jesus, ele venceu Satanás pela palavra. Satanás disse: olha, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra transforme em pão. E Jesus disse para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe qual é a nossa dificuldade de sair das nossas guerras? É que quando Satanás apresenta para nós uma pedra, em vez da nossa resposta ser nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, a gente transforma aquilo em alimento. Sabe, qual tem sido o seu alimento? De que você tenha se alimentado? Como você vai vencer as suas lutas, as suas dificuldades, os seus questionamentos, se não for pela palavra de Deus? Sabe, a gente viu aqui, quando a gente é confrontado, só de ouvir os testemunhos, a gente começa a refletir e fala: cara, eu preciso melhorar, eu preciso ser um líder melhor, eu preciso servir a Deus melhor. Sabe, irmão, mas tem muitas vezes que a gente senta no banco da igreja, a gente não tem coragem de fazer nada, porque alguém um dia falou uma palavra mal, e ver da Bíblia se tornar a nossa palavra e nos tirar daquele lugar de mágoa, de revolta, aquela situação que tem sido o nosso alimento. Nós não conseguimos sair desse atoleiro, porque o nosso alimento não está sendo a palavra. Como eu vou transbordar na vida de alguém se eu não vivo a palavra, se eu não alimento da palavra? Como eu vou vencer alguma guerra se pouco me importa do que a palavra está falando? E assim foi Acabe. Ele não deu ouvido porque o Josafá queria dizer. Micaías profetizou, Josafá aconselhou. Nós temos sentado na igreja, tantos irmãos têm nos aconselhado, tantas palavras têm sido ministradas em nossos corações, mas a gente tem feito igual Acabe, fechado os nossos ouvidos e decidido vencer as nossas guerras na nossa própria força do braço. E Acabe, quando ele decide guerrear,
Josafá vai com ele também. Quando os sírios avistam Josafá com aquela vestimenta de rei, e Josafá vê que não vai ter mais jeito, ele clama ao Senhor, e ele era um homem temente, e o Senhor livra ele, e o Senhor faz com que ele despiste e saia daquela guerra. Só que Acabe não teve a mesma sorte. A Bíblia diz que por um acaso um soldado dispara o seu arco e flecha, a sua flecha, e ela entra numa pequena fenda na armadura de Acabe. Acabe não volta mais. Micaías, porque profetizou a palavra, ficou preso até que o rei voltasse da guerra. Micaías, pela certeza que ele tinha na palavra, ele fala: rei, eu ficarei preso, mas o Senhor não voltará da guerra. E Micaías, preso em Samaria, porque profetizou a palavra de Deus. Acabe teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Sabe, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei o que você precisa mudar, eu não sei o que você precisa decidir hoje, mas decida com a palavra. Vença com a palavra. Alguns anos depois, um homem chamado Jesus, na mesma cidade de Samaria, por volta do meio-dia, Jesus, depois de uma caminhada, cansado, encontra com a samaritana junto ao poço, na mesma cidade. Uma mulher que talvez enfrentava suas próprias guerras. Isso porque quando a gente lê João 4:4, começa a falar, e Jesus fala: pode me dar um pouco de água, mulher? E ela fala: olha, você como um homem judeu, não pode nem conversar comigo. Mas Jesus falou: ah, se você soubesse com quem você está conversando. E Jesus disse para ela: vá e chama o seu marido. Jesus já foi direto ao ponto. Acredito eu que esse seria as maiores lutas daquela mulher, as maiores guerras que ela enfrentava. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: eu sei porque, se não me engano, você já teve 5. Se não me engano, digo eu, porque Jesus sabia. Está me falhando a memória. Você já teve 5 maridos, e esse com que você está ainda não é o seu marido. Imagina numa época daquela, em que a mulher não se casava e vivia se juntando com vários homens. Imagina quanto aquela mulher não sofria de julgamentos, de palavras. E Jesus disse para ela: eu sou a água da vida. Se você provar, nunca mais você vai ter a sede. E ela disse: eu vejo que tu és um profeta. Aquela mulher foi curada, porque ela decidiu e escutou a palavra. Ela teve um encontro com a própria palavra. E a palavra do Senhor, seja em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer data, em qualquer tempo, ela nunca voltará vazia. Sabe, decida hoje, vença com a palavra. Sabe, talvez não, eu tenho certeza que as nossas maiores guerras a gente só vai conseguir vencer se a gente abrir o nosso coração para Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como vai iniciar mais uma semana da sua vida,
Mas um conselho eu posso te dar: começa da melhor forma. Começa decidindo o certo, não pelo conselho de alguém, não pelo seu achismo, mas pela palavra do Senhor. Vença suas dores, os seus traumas, as suas dúvidas e os seus questionamentos pela palavra, pelo pão da vida, pela água que mata a nossa sede. Não só mata a nossa sede, mas faz através de nós fluir rios de águas vivas. Através da sua cura vai começar a fluir. Através do seu testemunho pessoas são alcançadas. Mas tudo isso, a partir do momento que você decidir que essa palavra entre no seu coração e não deixe mais nada na mesma forma. A partir do momento que você decidir que ela entre no seu coração e não volte mais vazia. Amém?